Boa tarde, povo angolano. O nosso canal é chamado Ana Nekongo. Ana Nekongo, se entrar no YouTube, procurar ANA espaço NE espaço Congo com capa, vais descobrir o nosso canal Ana Nekongo. Quero apenas dizer, descendente do reino do Congo. Ana Nekongo é um canal onde falamos da história do reino do Congo, falamos da história de Angola, falamos a vida do povo angolano, o povo que saiu do reino do Congo para o exterior, regressaram, o que aconteceu fora. E hoje estamos espalhados ao mundo inteiro. Contamos também o que está acontecendo aqui na diáspora. Povo angolano, se eu estou à frente para conversar hoje, sinceramente, aquilo que vou dizer está vindo do meu coração. É triste, mas estando na diáspora, estamos a aproveitar, descobrir o que o povo de Angola não sabe. E muitos de nós estudaram aqui, muitos não estudaram, se meteram no trabalho. Os que estudaram criaram muita amizade na universidade, com os professores da universidade, com colegas. E pronto, essa amizade, descobrimos muita coisa da nossa terra. E nós que estamos a conseguir fazer tanto esses canais para, às vezes, contar a história de Angola, não é um trabalho fácil, mas não é só a história de Angola, também que está a acontecer ao nosso povo. Porque quando saímos ou deixamos Angola, estamos aqui fora, não significa que abandonamos a nossa nacionalidade ou abandonamos o amor da pátria. Não é o caso. Muitos de nós na diáspora, alguns são americanos, britânicos, franceses, belgas, holandeses, não sei o que é, mas não abandonamos ou deixamos o amor da pátria, porque ainda temos família em Angola. E hoje, sinceramente, vou falar um pouco da política que está a acontecer em Angola. É muito triste que o MPLA está no poder há 45 anos. O dos Santos saiu no poder, consoante as informações, porque ele era estrangeiro, claro. E hoje estamos a acreditar que ele era estrangeiro, porque no 45 anos, 42 anos que ele fez, ele não fez nada para aquele povo. Não temos água, não temos energia. Ruas hoje, Luanda, está cheio de lixo. Não temos hospitais. E hoje estamos a ver, estamos nessa situação desta pandemia, onde todo o povo deve ser injetado a vacina do Covid-19. Estou a perguntar a ministra da Saúde, a doutora Catucuta, ou não sei que é o nome dela. Essa doutora estudou aonde? Estudou fora? Se ela estudou fora, é mesmo doutora? Será que nós em Angola temos laboratório que poderá estudar encontrar a solução, estudar essa vacina que o branco mandou? Porque se nós temos laboratório, temos médico em Angola, nós não vamos precisar medicina vir da Europa. Se a doença existe,
os nossos médicos vão encontrar solução nos nossos laboratórios, porque vão estudar. A maioria das doenças vem das bactérias, vírus e muita coisa aí. E eles terão possibilidade de descobrir a causa da doença e encontrar a solução e vir com medicamentos. Agora, a doutora Lutukutas, ela já fez, já encontrou a solução, ela já estudou aquelas vacinas para achar que não, a vacina está boa para o povo angolano, ou o dinheiro veio do Fundo Monetário, até não diria o Fundo Monetário, diria da Organização da Saúde. Já pagaram o dinheiro no Ministro da Saúde, alguns membros, para aceitar vacina, começar a injetar pessoas. Nós aqui já não temos direito de viajar porque precisamos apanhar vacina. Então, a vacina, as pessoas morreram mais na SIDA, tabaco matou mais do que coronavírus. Nunca aboliram, nunca fecharam as empresas, fábricas de cigarros. Eles ainda continuam. Mas Covid que não aparece, até hoje não sabemos qual é a causa disso. Se são bactérias, são vírus, nós não sabemos. E eles não conseguem explicar, mas nós sabemos. É a tecnologia, é o veneno que eles criaram, que estão a deitar no ar. É por isso que eles não encontram isso, não encontram os micróbios no microscópio, eles não encontram isso, porque ali não vai aparecer, são venenos que eles criaram. Devido da nova tecnologia, desta luta que está a acontecer neste mundo, a luta entre os judeus e árabes, a luta entre a China e os ocidentais, nós sabemos disso e o povo não sabe disso. Vocês podem vacinar o povo angolano, mas não esqueçam, vocês não poderão entrar aqui na Europa se não for vacinado. Vocês também devem entender isso. Vocês vão matar o povo. O branco fez isso porque já não haverá entrada do povo africano na Europa. São todos esses aqui são todos meios de travar a entrada do povo angolano, do povo africano na Europa. Ninguém vai entrar aqui. Além disso, o presidente, o ministro, vocês só mandam em África. Vocês não mandam aqui. Vocês aqui andam sem guarda-costa. Se você andar com guarda-costa, não pode andar com arma. Vocês andam como todo mundo. Os filhos dos santos que fugiram aqui andam escondidos. Porque aqui eles são capazes de levar na rua. E eles andam escondidos. Não aparecem. Eles sabem por quê. E eu vou dizer uma coisa ao fim. Porque chegou a hora para nós também na diáspora podermos organizarmos e entrar nessa luta política. Eu acho que chegou o momento de mobilizar o povo na diáspora, também tomarmos uma decisão, porque chega. O povo angolano. Vou vos mostrar uma coisa que me fez mal e que está a fazer mal a todo mundo. Vocês vão ver. É triste, muito triste. Muito triste. Angola foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses construíram Angola. Os portugueses sabem as saídas de água de Angola.
para chegar no mar. O português sabe do segredo de Angola. Então, se Angola hoje o governo não conseguir resolver o problema de Angola, a primeira pessoa que vão chamar será o português. Se precisar do plano de Angola, são os portugueses que terão um plano de Angola. Vocês não vão arranjar chinês para vir trabalhar, construir em Angola. O chinês não tem plano de Angola. O chinês, por até, aliás, ele está para destruir e fazer aquilo que eles pensam é bom para eles, porque africano é estúpido, é burro. E não vejo como que hoje chinês terá direito de construir tudo, receber dinheiro e assina o contrato, nem acaba, o povo fica aí a sofrer. Povo angolano, vamos lá ver um pouco o que aconteceu na nossa irmã. Me fez mal. Não aguentei isso. Mas quero partilhar isso com o meu povo. Povo angolano, vamos lá ver. A nossa irmã Kazungueira choveu tanta água e o posto, os fios elétricos acaba de acontecer agora mesmo. Apanhou na água. A senhora Kazungueira, que tem família, ela sai à procura do pão. Dia a dia ela sai, porque se não sair, não consegue alimentar a família. E sabemos todos na escola que a água é boa condutora da eletricidade. Sabemos isso muito bem. É uma boa condutora. Está aí a irmã. Água, uma boa condutora de eletricidade. E a senhora inocente andar para conseguir o pão da família e vai cair nessa armadilha. Vai morrer assim na rua. É triste. Vamos lá ver um pouco. Essa cidade tem governador? Não sabemos. A cidade capital, vamos lá ver. A chover, com tanto lixo assim na rua, água a espalhar doenças no povo. É triste. É triste, muito triste. Ainda quero mostrar uma outra coisa. É triste, mas nós, como angolanos, seguimos sempre. Não abandonamos a nossa pátria. Não abandonamos. Estamos a seguir o que está a acontecer aqui na diáspora, que está a acontecer em Angola, aquilo que é da nossa terra e do nosso país, do nosso povo. Está a doer mesmo, está mesmo a fazer mal, e estamos agora a perder paciência. Vamos lá ainda ver esse assunto. Estou aqui na Embaixada da Angola para ver o que eles fazem os patriotas. Mandaram um documento da morte da minha mãe. Faz há 3 semanas, quase um mês, que andam com documento para darem a resposta.
mandou assinar uma procuração para que a embaixada pudesse atuar nesse assunto. E eu assinei a procuração. E eles mandaram carta até na direção-geral do hospital. E o doutor, por sua vez, o erro que ele cometeu, admitiu, mandou uma carta a dizer que é um caso não confirmado. Mas na mesma, o embaixador de manhã me chamou para me dizer que o assunto acabou. Mas vim buscar a salva. Cheguei aqui, porque já não vai mudar. O mesmo embaixador mandou mais uma carta que já não pode dar. Olha o que eles estão a fazer com os cidadãos. Violar o direito dos cidadãos. Eu preciso de uma ajuda, de uma intervenção. Amigos e amigas. Povo angolano, isso é na Embaixada de Angola. O que está a acontecer no povo angolano. A Embaixada está para nos ajudar, mas a Embaixada escolhe. Quando há problema, a Embaixada escolhe. Ela é da onde? Ela é de onde? É Bacongo. Quando é Bacongo, é zairense. Quando é mulato, é nosso. Quando é santomense, é nosso. Pergunto eu, essa porcaria da Guerra de Libertação de Angola, são os santomenses que começaram com isso? Cabo-verdianos, santomenses que começaram com essa porcaria? Amados, eu vi que irmãos em Cristo, eu estou aqui com vossa irmã Elizabeth. Estou diante de uma situação que já não estou conseguindo sair há 1 mês e 1 semana. Faleceu a minha mãe, mas o corpo é para ser trasladado em Angola. O Estado belga deu todas as autorizações para que o corpo possa sair, conforme estão a ver aqui, as legalizações dos documentos. Os documentos estão legalizados. Povo angolano, isso aconteceu na Bélgica. Eles alegaram que o corpo esse caso mas aconteceu na Bélgica. Pela autópsia que se fez o corpo, se detectou que o corpo não tem Covid. Este é o documento que confirma que o corpo não tem Covid. Povo angolano, nós aqui agora, todo mundo que morre é Covid. Que morre de tosse, qualquer coisa aí. Como é o plano do branco que quer acabar com o povo, tudo é Covid. A direção do hospital fez todo o controle e conseguiu ver que o corpo não tinha Covid e mandou este documento pela 2ª vez. Se o outro tinha um ponto de interrogação, mas esse aqui declararam claramente que Covid não confirmado, não sei se os compatriotas estão a ver. Mas diante desse documento, o embaixador não quer transmitir esse documento às autoridades angolanas para voltarem atrás pela decisão que eles apanharam de não trasladar o corpo. E eu voltei até com o meu advogado. O advogado alega que o corpo já foi assinado com trâmites legais, que é um corpo que pode ser repatriado, não pode causar nem contaminação à comunidade. Não é uma poluição. Será que Covid é contaminado? É contagioso? Eles alegam que esse corpo não pode se enterrar. Mas a pergunta agora, será que Covid é contagiosa? Já não estamos a entender. Não sei o que fazer diante dessa situação. Eu apelo às autoridades de direito, às autoridades angolanas, que me ajudem a resolver esse problema. A primeira-ministra de saúde, a primeira-dama, o próprio presidente, a todas as autoridades de direito, para me fazer uma ajuda através deste documento que eu alego aqui, que vem através do médico, que foi enviado. É triste que os que mandam em Angola são todos incompetentes. Todos incompetentes porque eles nem entendem o trabalho que eles fazem. Eles nem entendem. Então o povo na diáspora, vivemos aqui, vimos como o branco trabalha, entendemos a situação que acontece em África, temos conhecimento da lei na Europa e o mundo na América. Eu acho que chegou o momento de nós tomarmos a situação na nossa mão. Porque aqui na Europa,
Povo angolano, eu gostaria de esclarecer isso. Está lá. Vamos lá ver muito bem. Vocês podem ver se eu posso dizer que essa gente são do Simão Toco. São tocuistas. Se eu entender melhor, a nossa mãe está lá. Se entender melhor, vocês vão ver que não é tocuista. Quer dizer, é Bacongo. Se eu entender melhor. Como é Bacongo, não é mulato, eles não vão assinar isso. Como ele não é santomés, não é cabo-verdiano, eles não vão assinar isso. E agora abriram a embaixada fora para quê? Para ajudar quem? Estamos a ver vídeos, generais angolanos a discutir entre eles. Estamos a receber áudios, generais mulato a insultar os generais catanguês, a lutar sobre o patente de general. Estamos a ouvir a Chizé, que em vez de regressar em Angola e insultar o povo angolano, mas está aqui fora. E ela abrir a boca, a enviar áudios, e ela não aparece. Nós também gostaríamos de levar na rua, a andar, a falar como ela faz áudios. Eu gostaria de ver a Isabela aqui na rua. Eu me lembro quando ela, em 92, se tenho boa memória, 92, ela vivia no High Street Kensington, naquela igreja. Se ela me vir, vai entender quem está a falar. Em 1992, ela vivia no High Street Kensington, naquela igreja católica, onde ela dormia. O dinheiro vinha na embaixada. O cônsul que eu conhecia na altura, que ia lá lhe visitar, eu também ia. Porque ela vai se lembrar de mim. Mas ela saía, andava, ia, não fugia. Mas na altura era também Inglaterra. Por que hoje ela já não anda como andava antigamente? Quando nós íamos lá lhe dar dinheiro que vinha de Angola. Eu conhecia alguém na altura, que era da embaixada, que era, parece, o cônsul, o segundo secretário, não sei se era o posto dele, que eu conhecia também, que era Bacongo, trabalhava lá. Ele sempre me chamava, olha, vou lá visitar a filha do presidente, vou lá deixar o dinheiro dela. Mas ela saía, ela andava de autocarro, não sei o que, ia na escola. Mas por que hoje, aqui na Inglaterra, você já tem dinheiro? Por que você também já não anda livremente? Porque tens medo. Quero alertar o povo angolano na diáspora, que está a acontecer em Angola não é normal. Deixamos o estrangeiro no poder, o estrangeiro levou todo o dinheiro de Angola. O dos Santos fugiu, está em Dubai. Isabela está não sei aonde, Inglaterra, Dubai. Chizé a abrir a boca, fazer áudio, escondidas. Por que também não sai para andar livremente aqui na Europa? Porque tem medo do povo. Eles reconhecem os crimes cometidos em Angola. Povo angolano, a união faz a força. Levantamos na diáspora, procuramos todos que roubaram. Vamos lá fazer uma associação, criar uma força. Nós sabemos que se apanhar um ministro, um presidente, ele bater aqui na rua, você não vai preso. Quem não sabe disso? Agora estou a alertar o povo angolano. Eu tenho lista dos advogados. E até conheço alguns advogados que podem nos defender.
Podemos bater do presidente até na última pessoa, ministro. Podemos lhes bater aqui na rua. Nós sabemos disso, você não vai preso. Essa aqui é a lei. Você pode lhe bater na rua, ou ele estiver no hospital, a polícia vai cair, vamos na polícia, o advogado virá te libertar. Sabemos disso. Quem não sabe disso? Estou a fazer lembrar o povo angolano na diáspora. Podemos agora mudar coisas em Angola se nós tomarmos decisão aqui na Europa. Se nós tomarmos decisão aqui na Europa, podemos mudar. Podemos ajudar o povo em Angola. Povo angolano. Os ministros que estão a cometer crime em Angola sabem que pode vir também na Europa aqui, não faz, ninguém faz nada. Vamos fazer como outros países africanos. Vimos um ministro ser batido aí, levou surra pelos povos do Gabão. Vimos congoleses da RDC, aqui o ministro não chega escondidos. Eles só podem mandar em Angola, aqui fora eles não mandam. Sabemos a verdade que está a acontecer, que estão em Angola, não são angolanos, porque se fossem angolanos, não estariam a fazer isso. Como que um ministro vai assinar contrato com um chinês que não tem conhecimento de Angola? Pelo menos o português virá. Sabe o que eles fizeram? Meti lá um vídeo, vocês viram água quando chove, água a encher. Viram a senhora, uma gazungueira aí que morreu. Se ela não sair, a família não come, criança não come. Ela ficou na rua. Povo angolano, quem não sabe, se bater aqui um ministro, um diretor, você não vai preso. Quem não sabe disso? Quem não sabe, se bater aqui um general, não vai preso. Quem não sabe disso? Quem não sabe disso? Se ficar preso, virar advogado para te soltar, você vai em casa. E depois iremos no tribunal. Quem não sabe disso? No tribunal é fácil explicar que ele é político. Eu estou aqui, eu lhe vi, eu sou de Angola. Sou britânico. Eu quis falar de Angola, falar com o homem é ministro. Pensou que não, ele pode me tocar. Ele tocou a mim, então eu bati o homem. É fácil. É fácil dizer isso ao frente do juiz. E o juiz entende. Porque aqui ele não virá, porque o juiz está aqui dinheiro, eu sou jornalista em Angola. Aqui não acontece, quem não sabe disso? Estou a informar o povo, chegou a hora agora. Chegou o momento de unir o povo na diáspora. Que ficam lá, aqui não metem mais pernas. Os que aparecem aqui em tratamento, podemos apanhar no hospital, porque há pessoas que trabalham no hospital, que são mecânicos, que fazem todo o trabalho. Povo angolano na diáspora, temos aí a mãe que morreu aqui. Por ser Bacongo, não quer levar o corpo em Angola. Povo angolano, estou a alertar o povo agora. Não sou criminoso, não sou contra o governo, mas o que mandam em Angola não merece, porque não são angolanos. Se fosse, Angola não estaria nessa situação. Aqui fora, podemos aqui arranjar armas aqui. Aqui pessoas moram na rua. Será não moram na rua? Quem faz? São angolanos? Não são angolanos. São outros países, outras nacionalidades que fazem isso. Então, se for para defender Angola, podemos também fazer. Para acabar com essa história. Porque chega, pá. Isso é demais.
vão roubar o dinheiro para levar fora. E depois ele quer regressar em Angola. A Chizé não está livre aqui. É por isso que ela faz áudios. Eu gostaria de ver Chizé a sair na rua, a falar na rua. Eu gostaria de me encontrar com a Chizé, porque eu bato o guarda-costa e a Chizé. Essa aqui é sério. Estou a vir do meu coração. Eu gostaria de me encontrar com a Isabela na rua. Eu gostaria mesmo de me encontrar com ela na rua, com o guarda-costa assim. Eu gostaria de ver isso. Se é mesmo verdade que é filho do presidente. Mas já de se esconder agora, aqui não andam. Porque aqui a lei, ela é consciente que não cometeu o crime, roubou. Se não fosse, ela estaria aqui. Olha, povo angolano, nós conhecíamos um presidente chamado Lissouba. Era o presidente do Congo, Brazzaville. O Sassou Nguesso veio da França, eles fizeram um golpe, ele fugiu, foi na França, a França lhe curou, ele veio aqui na Inglaterra. Ele não vivia longe da minha casa. Estávamos a ver Lissouba, aí ao lado do Waterloo, na altura a estação do Eurostar ainda estava no Waterloo. Ele estava sempre aí, andar a pé, sem filho, nem guarda-costa, sem nada, sem ninguém. Se eu estou a mentir, pergunta a todo mundo. O presidente Lissouba do Congo, ele andava aí na rua assim, sem guarda-costa, sem ninguém. Porque ele não tinha nada a fugir, não tinha nada a esconder. Você passa, presidente, bom dia, bom dia. Assim na rua, ele andava aí, aqui na área do Waterloo. Por que a Isabela, a família dos Santos não faz isso? Por que membro do governo não faz isso? Chegou o momento, povo angolano, levanta. Levanta, se nós unirmos, já não haverá entrada aqui dessa gente, desse macaco que anda a cometer crime em Angola. Abraço, povo angolano. Tamo junto.